Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MyCast Podcast com Maíra Mesquita. Eu estava com muita saudade de vocês e hoje o episódio está muito especial. Eu estou com uma pessoa que eu admiro demais. Ela é mãe, empresária, mentora, esposa, enfim, e muito inteligente. Vai trazer aqui um assunto que eu tenho interesse, que é do interesse de várias mamães e também papais e tudo, que preocupam com o futuro dos nossos pequenos. Eu estou aqui com a Vanessa Andrade. Ela vai falar um pouquinho hoje sobre educação financeira infantil. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Maíra? Estou muito feliz, você sabe que esse convite já é antigo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada por ter aceito, viu? Obrigada eu pelo convite, né? Mas como você falou, mãe, empresária e esse monte de coisa aí, com o tempo da gente fica bem corrido, né? Na verdade, até mamãe de uma bebê, né? Vai fazer 1 ano sexta-feira. Nem parece, né, gente? Teve bebê tem 1 ano só. Pois é, e eu estou super curiosa, mas antes de saber desse assunto, que é de muito interesse, né? Eu quero saber um pouco de você. Se você é daqui de Montes Claros, como é que foi essa história até empreender e como surgiu esse assunto de você explorar e fazer essa mentoria toda para as mamães? Para as mamães. Então, vamos lá. Eu sou baiana, né? Olha! Sou baiana. Eu vim para Montes Claros com 4 anos de idade. Aqui minha mãe já me criou aqui. Né? O empreendedorismo, eu falo que eu nasci com ele nas veias, né? Porque desde quando eu era vendedora de sapato, vendedora de roupa, sempre gostei de trabalhar no comércio. Sempre gostei de lidar com pessoas. Tanto que hoje lá na empresa, né, meu foco, se eu pudesse ficar só no balcão, eu falo, o espaço que eu gostaria de ficar era balcão, porque eu amo conversar com pessoas, eu amo ficar ali conversando. Conhecer gente nova todo dia. E eu falo justamente de conhecendo gente nova, histórias, né? Então, eu amo. E aí, meu sonho, né, sempre foi ser empresária, até que eu tive a oportunidade de montar o meu negócio. Mas antes disso, eu já vendia calcinha, já vendia peça íntima, né? Trabalhei em loja infantil, trabalhei em lojão, então sempre trabalhei vendendo. E aí, eu lembro que eu trabalhava na Coronel Joaquim Costa, eu falo, né, que eu ficava lá na porta, vamos entrar aí hoje, pessoal, para dar uma olhadinha. Vergonha nenhuma, né, Vanessa? Vergonha sempre nenhuma. Comunicativa. Sempre comunicativa e sempre vendendo. Se você me colocar para vender esse copo com água, eu vou te provar que esse copo com água é o melhor do mercado e essa água vai te fazer muito bem. Então, eu sempre gostei disso, né? Então, esse sempre foi meu forte. E aí, quando eu tive a oportunidade de montar o meu negócio, né, que eu tive essa ideia, que eu montei a Vanorte, né, a madeireira, então já tinha tido experiência em outros lugares. E aí eu montei a Vanorte e veio. Esse ano nós já fizemos 13 anos de mercado, né? E é referência aqui na cidade. A Vanorte é top of mind aqui, todo mundo. Vai lá na Vanorte. Eu já escutei várias vezes o nome, Vanorte. Aí depois a gente se conheceu. Aí minha amiga Fabiola falou, ela é dona da Vanorte. Eu falei, mentira, já comprei tanta coisa lá. Pois é. Tem tudo lá, gente. Somos referências, né? Em todo acessório para móveis, né? Tudo para móveis planejados, nós temos na nossa loja. E aí agora estou com um projeto novo de loja, né, física, que é a Memel Kids, né, que vem aí trazendo um conceito, né, uma forma de vestir criança como criança, de 1 aos 14 anos, né, para vestir os meus pequenos e os seus pequenos também. E nós vamos inaugurar em breve. Ah, que maravilha. E esse interesse por essa questão, você falou da sua loja e tudo, não, primeiro da loja, né? Você teve alguma coisa que fez você se apaixonar? Porque eu vi a foto que você postou no Instagram do seu closet e tudo, então é uma coisa de realizações de sonhos também, né? Ver as casas sendo construídas, os móveis e tudo. Foi a partir daí que você se apaixonou e decidiu, não, eu vou investir nessa questão. Basicamente isso mesmo. Quando eu vi que era um nicho no mercado que precisava ser aperfeiçoado e melhorado, que tinha mercado para isso, que foi justamente a minha linha de raciocínio, foi trazer para Montes Claros uma loja que tivesse variedade em acessórios para móveis, né? Porque eu já conhecia esse público, né? Eu já conhecia o público do marceneiro, eu já conhecia esse público de montadores de móveis e tal. E eles traziam algumas dificuldades. E foi acima dessas dificuldades que eu vim trabalhando a Vanorte, né? Tanto que quando nós começamos, a gente até ri quando a gente lembra, que eu falava assim, não, eu não quero uma loja com nada na parede, eu não quero loja muito cheia, eu quero colocar um sofá aqui, o pessoal chegar, ficar... Eu achava que o pessoal... De repente, a loja estava tão cheia que já não tinha mais espaço para colocar uma bisnaga de cola. Aí nós precisamos fazer reforma, montar showroom de cozinha e tal. E aí eu vi, poxa, a coisa está dando certo, está crescendo. Que legal. E aí nós falamos, vamos abrir uma filial e estamos com outros projetos também para 2024, mais filiais da Vanorte também. Olha, aguardem os próximos capítulos. E tudo isso muito nova, né? Você é nova, né? Então, assim, foi... Fazer 38 anos, dia 30 de setembro. Não parece, gente. Ela foi desbravando mesmo, novinha, 20 e poucos anos, aí começou com a Vanorte. Isso mesmo. E ela é mamãe de 3 crianças lindas, maravilhosas, 2 meninos lindos. E a Melissa, né, que é a mais novinha. De 1 aninho, vai fazer 1 aninho sexta, o Enzo de 5 anos
e o Anthony, de 11 anos, que são as minhas inspirações diárias aí para estar desenvolvendo esse projeto aí, que é na área de finanças para crianças. Isso. Então, agora você vai me contar um pouquinho o que a maternidade mudou na sua cabeça, assim, para você adentrar mais nesse assunto, que é a educação financeira, que já é muito importante para nós adultos, e nichar para o mundo infantil. Para o mundo infantil. Então, Má, quando eu tive o Anthony, que hoje ele tem 11 anos, eu era uma mãe totalmente compulsiva, gastadeira, não planejava nada. Para mim, o hoje era hoje, pronto. Passar o cartão de crédito resolvia quando a fatura chegasse. Então, Anthony cresceu nesse universo do ter tudo, né? Do excesso, inclusive. Quando eu casei com o Vinícius, que nós tivemos o Enzo, então ele já vinha com uma educação financeira muito alinhada. E eu ficava intrigada com aquilo, como é que ele gosta. Ele até lembrava as datas de pagamento, cabeça, como é que ele consegue, né? Uhum. E eu totalmente desorganizada. Pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí apagando fatura, fogo toda hora. Justamente, apagando o fogo. E aí veio a Melissa, né, que já faz um ano. E aí, em certo momento da minha vida, nós nos vimos em uma situação onde eu tive que tomar algumas decisões, tanto em prol da empresa, quanto em prol da minha vida pessoal. Ao qual um dia meu esposo chegou para mim e falou assim, olha, se você não mudar, você vai acabar com a nossa família, você vai acabar com o nosso negócio. Nossa. E aí você se vê, poxa, olha para a conta, não tem dinheiro. A única coisa que eu tinha um CNPJ que podia pegar um dinheiro emprestado, porque o que eu tinha, eu já tinha gastado. Por quê? Porque eu envolvia muito as minhas contas pessoais com a da empresa e virava aquela bola de neve e ali sempre eu apagando o fogo e tal. Até que veio esse despertar. Eu falei, tem algo em mim que precisa ser mudado, precisa ser consertado, que me faça esses comportamentos. E eu já fazia terapia há algum tempo, só que eu não levava a área de finanças para minha terapeuta. Até que eu levei para ser trabalhado, e foi aí que nós começamos a trabalhar essa área na minha vida, e que foi diagnosticada algumas situações. Um exemplo, eu levei que eu tinha excesso de comprar chinelo. Sim. E aí, quando nós voltamos lá na minha infância, eu tinha que usar o chinelo, até o chinelo não caber mais no pé, porque tinha que colocar grampo, tinha que colocar prego, tinha que ficar ali com o chinelo acabava ali. E eu comprava muitos chinelos, mas não era só para mim. Eu queria comprar para meu marido, eu queria comprar para os meus filhos, sem necessidade. E quando chegava as amigas com chinelo, gostava de chinelo? Chinelo era uma coisa que eu gostava de comprar para os meus lá em casa. E aí foi diagnosticando. E aí foi onde eu tive, né, já com Melissa, na gestação de Melissa, eu tinha uma gestação muito difícil, que aí veio e falou assim, poxa, se eu precisar de certo montante de dinheiro para salvar a minha vida de minha filha, agora eu não vou ter. E agora? O que eu vou fazer? E diante de toda essa dificuldade na gestação, inclusive no parto, que eu fiquei 10 dias a mais e tal, e aí, dentro do hospital, eu comecei a pensar. Quando eu fiquei sem conversar, isso é uma longa história, mas eu tive que passar sonda pelo nariz e fiquei no hospital por mais 10 dias, fiquei sem conversar. Então, Deus falou assim, eu vou calar ela, né? Eu até já contei esse testemunho meu. Eu vou calar ela e nesses 10 dias ela vai pensar muita coisa. Então, não tinha para quem eu reclamar, não tinha para quem eu falar nada, então era só eu e Deus. E veio muitas fichas caíram. Vanessa, sem falar. Só aquela hora, a cabeça a mil, né? A mil. Inclusive, no meu livro, né? Contando para você a primeira mão, no meu livro vai ter parte das frases que eu escrevia no hospital. Eu encontrei esses dias, inclusive o papel, que o meu filho deixou uma mensagem para mim, que quando ele foi me visitar no hospital, que ele achou que eu não fosse sobreviver, e ele deixou lá. Meu Deus. E foi muito sofrimento, então, assim, muitas coisas caíram. E aí eu comecei a pensar em família, em finanças, em meu comportamento, em minha vida, o que eu estava fazendo, por que eu estava assim, por quê? E aí eu pedi a Deus uma oportunidade. Eu falei, Senhor, me dá mais uma oportunidade para que eu possa voltar e fazer diferente na minha vida. Aí veio no meu coração, mas não só para você, ajude outras mulheres e ajude outras mães também. Porque eu falava, né? A minha dor pode ser a dor de outras pessoas que muitas vezes não têm coragem de falar, não têm coragem, né, de expressar, porque falar de dinheiro, Maíra, hoje, para mim, se tornou tranquilo, mas não era. Não porque, é. Inclusive, dentro da minha casa, dentro do meu lar, falar de dinheiro com meu esposo era motivo de briga. Então, eu não aceitava, eu era tão resistente, era como se existisse uma capa na minha frente, que quando ele vinha abordar qualquer situação que fosse finanças, eu estou gastando o meu dinheiro, eu mereço, eu aquilo, eu trabalho demais e tal. E mal sabia eu o buraco que eu estava me enfiando. Cavando um buraco. Cavando um buraco, né? E aí situações da vida veio para justamente me dar esse despertar. Né? E eu estou com esse propósito hoje. Hoje o meu propósito é ajudar mães, ajudar mulheres na área financeira para que elas possam construir juntamente com os filhos um futuro extraordinário. Né? Então,
tudo que eu estava dando para o meu filho, tudo que era em excesso para o meu filho, eu comecei a ver comportamentos para ele, que quando eu comecei a tratar em mim, eu falava, meu Deus, o que eu fiz com o meu filho? O que eu estou fazendo com o meu filho? E a partir daí eu comecei, não, eu tenho que consertar, eu tenho que consertar. E eu lembro que quando eu chegava na minha terapeuta, ela falava, era um processo que tanto eu quanto ele ia doer muito, mais em nós dois, porque eu já tinha convivido muitos anos com ele, então eu já tinha colocado nele as crenças, eu já tinha colocado para ele que tudo era muito fácil, era só passar o cartão, entrava no shopping por uma porta, saía pela outra com tanto sacola. Sim. Então, como que a criança ia entender naquele momento que minha mãe mudou? Então, aí Enzo já pegou a mãe um pouco transformada. Quando eu já comecei a colocar educação financeira, aí eu brinco e falo, e Melissa? Melissa, as coisas não vão ser tão fáceis assim. Melissinha vai ter que redobrar. Então, foi a partir disso aí que eu comecei a vir montando esse projeto. Que legal. E aí eu falei, mas eu tenho vergonha, como é que eu vou falar nas redes sociais disso? Como é que as pessoas vão achar? Mas é fácil para você que é empresária, isso, aquilo. Mas eles não sabem da minha história, o que realmente aconteceu por trás, né? Então, quer dizer, nós não mostramos as nossas fraquezas todos os dias em rede social. Não mesmo. Né? Nós não vamos lá chorar e falar, gente, hoje eu tô com dificuldade de pagar um boleto de uma carreta que chegou de material para mim. Alguém pode me ajudar? Ninguém vai lá falar isso, né? E nós vamos continuar o nosso trabalho e tudo mais. E principalmente para a equipe também. Eu sempre gostei de motivar a minha equipe, independente da situação que nós estávamos passando por trás disso, eu sempre coloquei para a minha equipe que nós somos sim capazes, nós vamos passar por isso, é só um tempo e tudo mais, mas nunca afetando a minha equipe, nunca levando o problema para a equipe, né? Muitas vezes eles nem sabiam, e não tinham que saber mesmo, eu acho que tem coisas que é lá do pessoal. Então, através disso eu fui colocando. E aí eu comecei, dentro de casa, a ensinar comportamentos para os meus filhos que eu vi. Mas é mais fácil do que eu imaginava. É só mudar alguns comportamentos dentro de casa e mostrar para a criança que ela é capaz de ajudar a família e que ela pode ter o futuro dela melhor através de escolhas que ela fizer hoje, né? Porque hoje eu posso ter um futuro melhor através das minhas escolhas. Então, tudo que eu escolho hoje vai definir o que vai ser o meu futuro. Exatamente. Então, só através das escolhas. Então, eu comecei a lista de supermercado. Então, quer dizer, todas as vezes que eu entrava no supermercado, tinha um tal de um ovinho lá de chocolate, que era uma coisa. Mãe, me dá um. Mãe, me dá um. Mãe, por favor. É só mais um. E aquele negócio foi aumentando o preço, passou de 12, passou de 13. Na nossa época era 50 centavos, na nossa época, lembra? E vai indo. E aí, de repente, eu falei, não. Aí eu comecei a fazer a lista. Estamos indo no supermercado apesar que, eu vou abrir uma aspas aqui, eu quase não vou ao supermercado fazer feira. Quem gosta é meu marido de fazer feira. Que bom, né? Que bom, porque eu era aquela assim, o que passava no corredor que podia pegar, eu estava pegando. E muitas vezes sem necessidade. Coisas que ficavam no armário lá, sem utilização nenhuma. Não tinha nem receita para fazer a coisa. E às vezes vencia, tinha que jogar fora. É muita tentação no supermercado, vontade de comprar um tanto de coisa. Entendeu? Então é justamente isso. E é muito tentador. A altura da criança, vocês podem observar dentro do supermercado, que é tudo muito gostoso na frente deles. Na nossa altura, é tudo muito gostoso, na altura dos nossos olhos. Tudo é uma estratégia que os supermercados usam justamente para nos atrair. Por que tem aquele tanto de guloseima próximo ao caixa quando a gente vai embora? Se na tentação dos meninos ficarem lá o tempo inteiro, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Então eu fui ver que com pequenos gestos, meus filhos começaram a mudar o comportamento. Então, quer dizer, hoje eles entram no supermercado, não tem problema. Não existe esse problema. Então, muitos pais veem que levar um filho para fazer feira, às vezes, é um problemão. Meu Deus, meu filho chora, meu filho... Mas, antes disso, existe um trabalho, uma lista. Inclusive, eu fiz isso no aniversário de Enzo, de 5 anos. Nós fomos montar as lembrancinhas. Inclusive, tem um vídeo que mostra no meu feed, lá no meu Instagram, que mostra. Então, eles tiveram que fazer a lista. Eles escolheram 3 coisas semelhantes. Aí eu mostrei para eles que eram bem semelhantes, que eles poderiam escolher uma. Sim. Aí eles escolheram uma. Chegou no supermercado, eles começaram a olhar o preço. Legal. Aí depois eles tiveram ainda que fazer a conta matemática, a multiplicação, vezes a quantidade de crianças que ia. Então, ao mesmo tempo, você está ensinando seu filho matemática, está ensinando raciocínio lógico para o seu filho está ali pensando, né, fazer escolhas e economizar. É uma segurança financeira, né? E uma segurança financeira, isso mesmo. Uma coisa, a organização é a chave, né, amiga, de ter um futuro próspero, organizando financeiramente, e essa indireta é para mim, inclusive. Eu tenho muita dificuldade de administrar meu dinheiro. Eu já estou abrindo aqui o jogo para você, e eu sou mãe também. Então, Vanessa, por exemplo, vou chegar para você e perguntar, vamos supor que eu vou atrás de uma mentoria sua. Se a mãe for descontrolada financeiramente, você também dá esse suporte para a mãe? Então, é justamente isso. Na mentoria, eu pego a mãe e estudo a mãe primeiro.
Sim. Porque não adianta eu pegar a pessoa e falar assim, olha, toma isso aqui, é um material didático que eu já apliquei com os meus filhos, vai super dar certo. Sim. Aplica com seu filho. Ela não vai aguentar a primeira birra que o filho der. E vai logo dar. Então, na verdade, a mãe tem que ser trabalhada antes dos filhos. Então, por isso que eu falo, quando a mulher, ela sabe o que ela realmente está fazendo e qual que é o propósito dela dentro da família dela, ela vai alinhar finanças, é porque às vezes as pessoas falam assim, gente, mas besteira, já ouvi isso, né? Deixa a criança ser criança. Já ouvi eu não de tive tudo. isso, deixa eu dar pra ela, né? Isso, eu também pensava assim. Gente, eu vivi na escassez. Quando eu era criança, quem sabe da minha história lá do passado, eu vivi na escassez. Então, só para vocês terem noção um pouquinho, eu já morei em barracão de lona. De lona. Então, você imagina meus filhos hoje ter o que eles têm. Então, mas eles sabem da minha história. Eles sabem de onde eu vim, eles sabem a minha origem. Tanto que eu sou inspiração para os meus filhos e eles falam isso, né? Então, imagina hoje você pegar o seu filho, dar tudo, encher seu filho de coisas, né? E principalmente um tablet, um celular, encher seu filho de coisas. E não é só você que está enchendo, a mídia está enchendo, está todo mundo enchendo. Inclusive, eu falo, Má, que dentro de casa você consegue trazer exemplos práticos para os meninos. Meu filho, uma vez, ele queria muito as cartinhas de Pokémon, mas era uma loucura. E aí eu fui ver quem que ele estava assistindo no YouTube. E era um influencer que era colecionador de cartas Pokémon. É uma lavagem cerebral. Então, isso no marketing tem toda uma estratégia. Óbvio que tem que ser por eles. Porque é a criança que vai ter o desejo, automaticamente vai lá perturbar a mãe, o pai. E o que eles vão fazer? Dou. Toma, toma, toma. E eu comecei a dar. A gente começou a dar. Inclusive, os avós compraram, né, kits de colecionador para eles e tudo mais. Chegou um momento que Vinícius pediu para não dar mais. Porque já estava em excesso. E nós cortamos lá em casa YouTube. Nós cortamos lá em casa televisão. Então, os meninos, eles têm períodos. 1 hora, tem dia que nem assiste. 1 hora, deixa a criança pensar, a criança fazer outra coisa. Então, às vezes, o tablet, 1 hora, final de semana, sábado e domingo. Hoje mesmo eu estava saindo de casa, mas deixa eu jogar um pouquinho no tablet. Não, é sábado e domingo, 1 hora. Gente, esse não, você repete, às vezes, umas 30 vezes no dia. Entendeu? Então, o que acontece? Voltando, a mãe, se ela não estiver preparada, ela não consegue viver esse processo de educação financeira. Sim. Porque eu sinto isso na pele. Eu sei o que é uma criança ficar te pedindo o tempo inteiro a mesma coisa. E muitas vezes, não pense que eles não têm essa capacidade, eles vêm com argumentos fortíssimos para bater de frente. Então, se nós não formos o exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer é te comparar ao comportamento que você quer que ele tenha. Verdade. E isso já aconteceu comigo lá no início. Então, eu comecei a me preparar. Então, primeiro comigo. Então, para eu pedir para o meu filho ler um livro, ele me vê lendo um livro. Para eu pedir ao meu filho para fazer o devocional, ele me vê fazendo o devocional. Então, a criança, em tudo que eu estou estudando, quando eu passei a estudar sobre a mentalidade da criança, sobre os comportamentos e tal, a maioria dos autores falam, seja o exemplo. Mas não adianta você querer fazer tudo para o seu filho, mas seja o exemplo para ele. Então, a partir desse momento, então, eu pego essa mãe, então a gente vai conversar. Então, outra coisa, tem gente que acha que a educação financeira é para você ganhar dinheiro. Quando vem com essa mentalidade, a gente já tem que cortar. Não é você, eu vou fazer educação financeira que eu vou ganhar muito dinheiro. Depende. Se você tiver uma estrutura para que você possa fazer algo, para você ganhar muito dinheiro, sim. Mas, pelo menos, para você preservar o que você já tem. Para que você possa educar os seus filhos nessa jornada e para que eles, no futuro, eles possam usufruir daquilo que você fez por eles aqui. Então, eu comecei a questionar e perguntar a amigos meus se os filhos deles, né, inclusive empresários, eles tinham conta do banco? Não. Você fez algum investimento para o seu filho? Não. Eu falei, gente, então isso realmente não é tão comum como eu imagino. Não, exatamente. Porque hoje nós estamos tão preocupados em trabalhar, fazer e dar para os nossos filhos que nós esquecemos de prepará-los para o futuro, quando eles receberem tudo isso que você juntou. E aí é onde vem muitos pais. Inclusive, eu estava comentando ontem com um casal de amigos, de pessoas que às vezes a gente conhece, que a gente conheceu lá no passado, que veio juntando. E que hoje são super frustrados e decepcionados porque os filhos simplesmente não deram valor e acabaram. E os pais ainda têm que se matar para pagar a dívida dos filhos. De quem é a culpa? Dos pais que realmente deram, não colocaram limites e foram dando tudo aquilo e eles simplesmente foram tendo. Quando chegou na fase adulta, não sabia nem o que fazer mais com o ter.
né? Então, o principal objetivo é preparar as mães para que elas possam preparar os seus filhos. Por que eu falo mães? Aí a pessoa fala assim, mas tem o pai também. Gente, é porque nós dentro de casa, nós mulheres, né? Nós temos um papel de direcionar tantas coisas. Então, esse papel de direcionamento, de educação, para os nossos filhos, o pai, ele está em paralelo, sim. Mas saiba que você pode dar o primeiro passo e começar a transformar a sua vida, a vida dos seus filhos dentro de casa com atitudes simples. Inclusive, eles ajudando a montar uma mesa. Nós já estávamos conversando aqui anteriormente, né? Eu falei que eu sou até um pouco contra, a quem é a favor, a quem é contra, bonificar a criança por algo que ela faz em casa. Eu não acho isso legal. Por quê? Porque o nosso lar é um ambiente comum a todos. Todos vão usufruir. Te dou R$10. Filho, pega água pra mim, te dou R$2. Você começa a banalizar o dinheiro. E aí ele acha que toda atitude, toda ação que ele tiver, ele vai ter que ganhar algo em troca. E não é assim. Então, às vezes, eu estou em casa, final de semana, eu estou ali mexendo no almoço, alguma coisa, eu peço eles para eles montarem a mesa. O pai chega com a feira, o pai já foi e fez a feira. Guarda, por favor. E eles começam, mas eu não sei guardar onde que é, mãe. Aí você começa a direcionar a criança. Aí você imagina quando você soltar o seu filho na fase adulta, ele vai para outra cidade morar, o menino não sabe nem o que é sabão em pó. Não sabe nem o que é colocar uma roupa numa máquina. E meus meninos me ajudam. Às vezes eu vou lá colocar a roupa na máquina. Deixa eu ajudar, mamãe. Eu deixo eles jogarem a roupa na máquina lá. Recolher a roupa do varal. Tem esse senso de comunidade, né? De Isso contribuir. Mesmo, de contribuição, de contribuir, que é necessário para uma sociedade. Com não certeza. É só você ganhar, guardar para você e deixar lá. É você saber que existe uma sociedade ao qual você retém, mas que você vai prosperar muito quando você contribuir, porque é um gesto de gratidão. E nós ensinamos isso dentro de casa, com coisas muito simples, muito simples. A realidade de cada família é diferente, né? A gente estava até comentando ali, então cada atendimento seu com certeza é personalismo. Essa mãe aqui, a rotina dela, é um filho, ali é 10 filhos, ali é 5 filhos. Mas qual é o básico, assim, que, por exemplo, né? Vamos supor, o que eu posso fazer? Começar a fazer para aplicar no meu dia a dia, assim, uma coisa que é meio que universal, assim, que, por exemplo, os pais vão sentir diferença de fazer. A primeira coisa é desmistificar essa questão do dinheiro, né? Porque isso é muito real. Você falou que estava com dificuldade de levar para sua terapeuta, sua situação financeira, suas finanças. Minha psicóloga também pediu, até hoje eu não levei, deve ter uns 2 anos isso. Tá vendo? A gente foge. É real, gente, é muito real. Tudo que vai na nossa vida a gente corre. E eu não sei se você já cresceu com essa frase, que é super errada também. Fala, o dinheiro é a raiz de todo mal, um trem assim, que dá muita briga e tudo. São crenças. Os ricos são ambiciosos. Exatamente. Que a gente fica com um peso na consciência quando ganha muito dinheiro, né? Então a gente tem que desfazer isso. E a importância de disseminar essa questão da educação financeira, né? E aí, o que eu posso fazer para aplicar no meu dia a dia, com as minhas filhas, com o pessoal que está assistindo? Quais são as pequenas coisas que você acha que todo mundo poderia fazer? Olha, eu acho que se você partir de conversar sobre dinheiro com seu filho, você já começa a alinhar algumas coisas. Como? Começa a perguntar para ele qual é o sonho dele, qual é o desejo. Tem uns pais que não sabem nem o que o menino sonha. Então, eu peguei os meus filhos, sentei com eles e falei, filho, porque até então você estava só jogando a moedinha lá. Mas só jogar a moedinha aqui? Sem propósito, né? Nenhum. Qual que é o seu maior desejo? Qual é o seu maior sonho? Aí Anthony veio, eu comprar uma bola da Champions, não sei o quê. Beleza. Quanto que é? Fomos na internet, olhamos tanto. O seu, Enzo? Eu quero um boneco do Mário, o grande. Quanto que é? Fomos lá, olhamos tanto. Então aí você começa a alinhar os sonhos da criança com o valor do dinheiro para conquistar aquilo ali. E a partir daquilo você começa a colocar uma meta. Se você é uma mãe que gosta de dar mesada, você já tem, meus filhos já recebem a mesada. Então você só vai conversar com ele a partir do momento que para ele saber alinhar o sonho dele com a mesada que ele já recebe. Se você é uma mãe como eu, que coloca seu filho para ir trabalhar também, para que ele possa entender que para ele conseguir aquilo ali, ele precisa pegar um dia dele ali, estar no balcão lá comigo, enroscando sapato, ele ganhar R$20, faça isso. Então, você vai montar as estratégias de acordo com o seu filho, com a capacidade que o seu filho tem. Não queira colocar nada mirabolante para o seu filho fazer, que a criança, ela foge. Mas fica tão gostoso, gente, que eu estava até mostrando para a Maíra um vídeo, né? Que hoje eu fui no centro comprar o presente de Melissa, os meninos foram comprar com o dinheiro deles. Então, eles começam a fazer a comparação de preço e começam a falar, mas isso é caro, mas isso é barato. Por quê? Está saindo deles. Então, eles já começaram a fazer as escolhas. Outra coisa, faça uma lista de feira, de supermercado.
Eu até comecei a fazer também por setores, né? O que é o setor de frutas e tal. Por quê? Ele falou, a primeira vez que eu pedi ao Antônio para fazer, ele falou assim, eu não sei fazer. Eu comecei a falar com ele assim, imagina o que você precisa dentro de casa. Vamos começar pela cozinha? Para comer. Aí você coloca a criança para pensar, né? Para você tomar banho. Agora, vamos ver se tem necessidade? Vamos olhar na despensa se realmente o papai vai precisar comprar isso aqui? Sim. Entendeu? E aí você demonstrar com as suas atitudes que você também começou a fazer boas escolhas. Porque, às vezes, quando eu falo com eles de investimento, eu estou conversando ali com o pai deles a respeito de algo, eles estão de olho. Eles estão ouvindo. A criança está sempre entendeu? observando. Então, é justamente isso. Então, eles veem o progresso da família vindo de boas escolhas. E aí, aprende nos pequenos gestos, nas pequenas coisas dentro de casa. E aí, outra dica que eu quero dar, Má, é abra uma conta para o seu filho. Ah, mas eu não vou colocar dinheiro, não, ele que vai ter que colocar. Defina com ele qual estratégia você vai querer utilizar, mas abra uma conta. Eu falo que hoje as contas digitais estão aí fácil, mas se você começar a colocar para ele ali R$10, R$20, ou da mesada dele, você pegar uma parte e colocar lá, ele vai começar a entender que isso é muito importante. Sim. Ele vai começar a entender, epa, peraí. Então, hoje, Antônio já fala com isso. Ah, mas eu não tenho esse valor, mas eu tenho, que eu dei para minha mãe para ela colocar na minha conta de investimento, está rendendo. Ele não tem noção que está rendendo, que é taxa de juros, que é isso. Ele não tem essa noção ainda. Mas ele sabe que ele está fazendo uma escolha, que ele está guardando. Né? Isso, entendeu? Nem a poupança né? Que a poupança rouba da gente também. Mas as contas de investimento, a conta de investimento mesmo, que é poupar, né? Poupar ali para um objetivo futuro. E nós, pais, não fugindo das nossas responsabilidades, é nós alinharmos qual que é o valor que nós podemos guardar mensalmente para essas crianças em uma conta onde também você pode, uma previdência, dentro da previdência, escolher outros investimentos e deixarem mais que algo que seja a longo prazo. Sim. Nesse sentido, para a criança, é o longo prazo que vai dar o grande resultado. Aí eu volto a dizer, prepare o seu filho para que nesse longo prazo, quando esse prazo acabar, ele esteja preparado para receber aquilo que você, com tanto sacrifício, você foi lá, foi colocando, né? Foi abrindo mão dos seus sonhos, dos seus desejos, muitas vezes pensando no futuro do filho. Então, por isso que muitas vezes chega no futuro, o adulto, que tem tudo, está totalmente desequilibrado, sem saber lidar com aquilo que ele vai receber. Porque quando ele era criança, nada foi ensinado para ele, como não foi ensinado para mim. Até falei com a Maíra. Fui aprender isso com 36, 37 anos, pois é, né? conta esse babado pra gente. Com 36, 37 anos. Então, eu não nasci numa família rica, eu não nasci numa família que minha mãe era super educada financeiramente. Não, pelo contrário. Era não tenho, não posso, né? Não vou te dar agora, na volta a gente compra. Então, justamente isso. Né? Então, é a gente saber que tudo que nós falamos para os nossos filhos vai resultar, sim, vai ter um resultado positivo no futuro deles, para que eles possam lidar. Vanessa, me responde como você dá mesada para os seus filhos, ajuda essa questão da administração financeira. Quando algum comportamento ele sai fora do planejado, alguma birra, ou então alguma coisa que aprontou, você é a favor de, tipo, tirar? Sem mesada? Então, o que acontece? Eu fiz esse teste lá em casa. Gente, eu até falei com a Maíra, que é muito gostoso falar, porque eu falo o que eu faço de verdade. Os olhos brilham, né? Brilha. Dá pra perceber. Eu comprei um quadro e coloquei no quarto deles e fiz um risquinho no meio, coloquei o nome lá de um, de um. Cada atitude que não corresponder e tal, vai menos. Então, Anthony com 10 na época e Enzo menorzinho. Eu ia lá e riscava, colocava menos. Aí eu ficava, tá vendo? Você perdeu. Aí, me chutou, mãe. Tira R$10 dele. Tira R$10 dele. Eu ia lá e colocava menos 10. Aí, mãe, me bateu, não sei o quê. Menos R$5. Ah, dor de cabeça para mais dinheiro. Era o dia inteiro, né? Nossa, qualquer ação, o dinheiro estava sendo o vilão da história. E aí, eu comecei a compreender que o menor pouco se importava em perder, mas o maior sofria. Entendi. Entendeu? Porque já tinha aquela noção do dinheiro, do valor e tal. E eu falei, não, essa técnica não funciona. Se eu colocar isso aqui agora, vai ficar. Então, se você ficar toda vez, não vai ganhar, hein? Os R$20 que eu te prometi, você começa a banalizar a coisa. Aí eu faço isso. Meu Deus. Eu tô toda errada, socorro. Não, começa a banalizar. E você banaliza o dinheiro.
Aí daqui a pouco a pessoa, também não quero não. Você vai virar pra você e falar, não quero. O que você vai fazer? É a mesma coisa de ajudar em casa, né? Não vou lavar louça, não vou ganhar dinheiro. Entendeu? Então é justamente isso. Eu coloco meus meninos, às vezes, pra lavar louça no final de semana, quando eu tô em casa. Pra ajudar, realmente ajudar. Então, eles ajudam. Né? Então, faz parte ali da casa. Então, nós temos que tomar tanto cuidado com isso, que é esse banalizar o dinheiro. Né? Então, lá no início, a gente tem que tratar as crenças, ver justamente qual que é o perfil da família, como é que a família, né, trata essa situação de dinheiro. É algo comum falar em casa ou não? Quando eu falo, meu marido briga, quando eu falo, eu fico nervosa. Então, os sentimentos têm que ser tratados, sabe? Coisas muito maiores, porque as finanças, elas só é um galinho que a família carrega dentre tantas outras coisas, né? Do amor, da cumplicidade, tantas outras coisas. As finanças é só mais um galinho ali, que, bem tratado, ele vai render bons frutos. E eu gosto de falar assim, é igual uma sementinha de girassol. Quando é só uma sementinha, é só uma sementinha quando ela planta. Ela é plantada e ela cresce, vira um girassol lindo com várias sementinhas. E essas várias sementinhas você vai pegar e vai começar a plantar novamente, né? Então, é justamente isso. Então, assim, é tratar com respeito a criança também. Não banalizar o dinheiro e falar de dinheiro como um meio de conseguir as coisas. Tranquilidade. Porque as pessoas falam, né? Mas dinheiro não traz felicidade. Isso, aí começa aquela coisa toda. Que povo só fala de dinheiro e tal, tal. Agora, deita devendo. Como é que você dorme? Não dorme. Deita seu filho doente. Eu vou falar, minha filha teve bronquiolite. E eu, com o meu marido, tivemos a condição de levar ela em consultas particulares, inclusive na casa da pediatra dela, para uma consulta particular de urgência. Ela teve que ir para a bombinha, uma série de medicações e quase foi internada posteriormente. Nossa. Imagina você ficar com pés e mãos atados, sem você poder pagar uma consulta particular. Ir para a fila do SUS. Fica lá esperando. Tem gente que fala assim, eu não tenho dinheiro nem para morrer, gente, que não consigo pagar um funeral. Entendeu? Mas é a realidade mesmo, as pessoas não realidade. conversam e não tratam Entendeu? isso, né? Então, assim, eu inclusive estou fazendo uma pós em gestão financeira familiar. Quando o Serbassi começou a falar de patrimônio, né, de você guardar, de você até saber como deixar patrimônio para os seus filhos, para você pagar menos imposto, você fica assim, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Então, resumindo, tudo é conhecimento. Tudo é conhecimento. Eu falo, Maíra, que a internet ela traz muita coisa ruim, mas traz muita coisa boa. Com certeza. Tem pessoas muito dispostas, assim como eu, assim como você, de trazer assuntos relevantes para famílias, para as pessoas, para que elas possam, entendeu? Justamente se alinharem e usufruir de uma vida melhor. Porque o conhecimento ele é libertador, ele transforma. Quando você se conhece, você consegue ver quais são as ações e atitudes que você está tendo, que você está destruindo na sua vida. Ou você está destruindo na vida da sua família, do seu filho. Porque eu comecei a olhar para o meu filho e falei, epa, não é esse comportamento. Imagina um menino soberbo, que quer tudo, que faz assim, as coisas saem. Não, mas você tem cartão, mas peraí, né? Como é que as pessoas assim, vão olhar? E eu falo, é tão gostoso quando eu chego em algum lugar, a pessoa fala assim, nossa, mas o Antônio é tão educado. Que menino educado, que bom conversar isso. Ele então, é uma gracinha mesmo. Então, assim, faz parte... Eu falo assim, gente, vocês não veem as conversas, as noites de conversa dentro de um quarto, na sala, e ele chorando, ele é muito emotivo, né? Então, assim, quando eu falo algo que toca nele, que ele sentiu, então eu trago para os meus filhos o ponto que eles erraram para que eles tenham consciência. Então, tem crianças que são tomadas da mesada, mas não sabem nem o porquê direito. São colocadas de castigo, mas o pai nem falou, porque o pai não quer falar, não tem tempo. E aí, uma das coisas que eu que eu pensei também nesse período que eu estava no hospital foi, eu quero cuidar da minha família de forma diferente. Que foi essa, de olhar para os meus filhos, porque eu simplesmente era aquela coisa muito automática. Então, assim, hoje, o pouco tempo que eu tenho, até brinco com meu marido, eu falo assim, mas o pouquinho tempo que eu tenho tempo de qualidade. Porque eu quero estar com eles, mas eu quero, assim, conversar de coisas, falar de coisas, né, que vão acrescentar na vida deles. E, mais ainda, eu quero saber o que eles estão pensando. Eu quero saber quais são os sonhos deles, né? Então, quer dizer, 2025 nós vamos para a Disney. Então, quer dizer, nós, entre família, nós alinhamos essa viagem. É o sonho de Enzo, é o sonho de Anthony, ir na Disney, né, e tal. E aí nós falamos assim, nós vamos levar a Memel. Que legal que vai ser. Vai estar com 3, 4 aninhos, né? 3 aninhos? Ela vai estar com 3 aninhos. E que legal que vai ser e tal. Mas aí todo mundo vai ter que contribuir. E eu lembro que eu fiz uma live com o Antônio Carlos e ele contou que quando ele fez essa proposta para os filhos dele, que os filhos dele tomavam banho em cima da bacia para economizar água, porque a meta foi economizar a conta de água e economizar a conta de luz. E ele falou que deu super certo. Que coisa, hein? Porque aí os meninos tomavam banho
pegava a água, aquela água já jogava dentro do vaso, porque Tava eles descarga aprendem. ali. Economizava água, economizava energia. E a partir dessa economia, eles participaram da compra das passagens, né? E depois disso, ele começou, né? E aí o menino dele comprou notebook e tal. E é muito legal a gente ver que, assim como eu, famílias se despertaram e levam essa educação para dentro de casa. E os filhos já têm essa consciência. Já sabem que para ter algo, existe o esforço. Sim, com Não é certeza. simplesmente chegar e abrir um papel de presente e... Ai, ganhei esse presente, ganhei o presente dos meus sonhos. Entendeu? E dá muito mais valor, né, Vanessa? A gente está numa geração aí, as próximas gerações tendem a ter muito mais ansiedade, não lidar com frustração, porque ganham as coisas muito de mão beijada e não dá valor, e quando não ganha. Então, gente, esse assunto é muito sério, vocês podem salvar esse vídeo aí, porque realmente é muito importante essa questão de dar valor a cada conquista, né? E principalmente quando é a família toda, fica muito mais gostoso. Eu já vi alguns Instagrams aí de criação, eu sempre sigo umas psicólogas e tudo, falando um pouco sobre essa questão de quando o filho quer ficar com a mãe, tá todo mundo vivendo, ela falou uma coisa muito séria, tá todo mundo vivendo no automático. A gente coloca os filhos lá em frente ao YouTube, né? Vai fazendo essas coisas, quer dinheiro, vai, não sei o quê, pega uma água pra mim. É muito sério isso. Então, muita gente vai refletir como eu tô refletindo. E algumas pessoas criticam, eu vou pedir sua opinião, quando os pais falam assim, mamãe, não vai trabalhar não, fica aqui comigo. Não, a mãe tem que ir para ganhar dinheiro para comprar as coisas. Dizem que essa frase é errada falar para as crianças. O que você que diz que parece que o trabalho como um sacrifício, Isso. dificuldade. E eu ainda acrescento outra ainda, Maíra. Quando eu chego do trabalho, eu chego reclamando. Então, quer dizer, tem história de um grande empresário que Sim. queria que o filho dele fosse sucessor dos negócios dele. E aí ele não quis pegar. O filho, ele fez de tudo. É o sonho do pai, né? Tem um grande Sim. negócio, um grande empreendimento na área da agricultura que meu filho pegue e vá e faça, né? E aí, não queria de jeito nenhum. E aí foi trabalhar, esse rapaz, e foi conversar com ele. Ele falou, olha, a minha infância inteira, eu via o meu pai chegar em casa reclamando e falando as coisas que ele passava na empresa. Eu quero ir para lá? Quero não. Jamais. Entendeu? Então, quer dizer, nós chegamos na nossa casa, eu amo quando eu abro o portão, eles já vêm correndo, antes mesmo nós descemos o carro e paramos, já vem correndo. Mamãe. Então, quer dizer, faça com que seus filhos te esperem. Não leve os problemas para ele. E outra coisa, se você não pode ficar com o seu filho naquele momento, você tem que dar explicação verdadeira para, estou indo porque eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, porque não sei o quê, foi difícil. Você sabe quanto custa? Você sabe quanto custa esse celular que eu te dei? A pessoa começa, gente, mas é muito duro, né? Essa coisa. Viver é difícil. Entendeu? E eu falo, Maíra, porque eu era assim. Né? Eu sou Tudo eu comparava. Você tem noção que eu passei na minha vida para te dar esse quarto, para fazer isso? Pepa, peraí. É a minha obrigação como mãe. Eu dei porque eu quis, ele não me pediu nada. Muitas vezes os filhos não pedem nada. É nós que damos. A nossa ansiedade, a nossa compulsividade de comprar, de compensar. Eu queria compensar os meus filhos pela minha falta. Né? Eu queria compensar. Eles estão lá doidos para chegar o dia da criança para ganhar um presente. Antigamente, toda semana. Não precisava chegar o dia das crianças. O dia das crianças não era nem engraçado mais chegar, porque já tinha ganhado tanto presente antes. Passou no shopping, comprou um trem ali para eles. Nossa, e se apontasse lá e tal. Entendeu? Então, assim, tem as lojinhas que eles amavam ir comigo. Ô, filha, nem vai mais na porta. Nem passa perto. Fala assim, não, aqui tudo é caro, né? Oi, gente, graças. Já fica lá contando dinheiro. Não, pode, não, se vocês quiserem, não, a gente entra. E hoje é o que falo, não, vamos entrar, a gente entra. Aí ele fica lá olhando, olha. Não, mamãe, vamos. Entendeu? Então não tem mais aquela insistência, não tem mais aquela coisa, porque eles já têm a consciência do valor do dinheiro. Então é justamente isso. Eu acho que as frases, as palavras, elas ajudam a fortalecer as crenças negativas referente ao dinheiro. Tudo que a gente fala são sementinhas na São cabecinha das crianças, isso né? mesmo. E às vezes você acha que é coisa boba. E até assuntos que você conversa na sua casa, você acha que seu filho não está prestando atenção, eles prestam atenção em tudo. Tem hora que assim, a gente vai sair no carro, o Antônio fala assim, mãe, sabe aquele negócio, estava conversando assim? Eu posso dar minha opinião? Meu Deus. Nem estava mais passando pela minha cabeça, já passou algo que eu comentei, tal. Então, é justamente isso. Então, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo, né? Seriedade, né? Eu vi que você fez a live com a Ivanieri e ela esteve aqui também, né? E aí ela falou de uma pessoa que ela estava atendendo e tudo, mãe e filha, e a mãe sempre cresceu falando, né? Que ter filho é muito difícil, ter filho é muito difícil, ter filho é muito difícil. E a filha cresceu com esse peso, assim, eu sou um problema para minha mãe, eu sou um problema para minha mãe. E pode acontecer disso a gente ficar falando, dinheiro é muito difícil, dinheiro é muito difícil. Então, E aí, o que acontece? A pessoa, muitas vezes, ela tem até a capacidade de ter, mas ela não retém.
assim como eu fazia. Eu tinha capacidade de ter, mas eu não... Era ver e querer gastar. É como se eu não tivesse... não é o prazer, o merecimento de ter aquele dinheiro. Sim. Eu tinha que gastar com alguma coisa, fugir com aquele dinheiro de alguma forma. E como eu fazia isso? Contraindo dívidas, comprando lote para ter prestação. E aí você vai começar a ver que os seus comportamentos... Mas para que eu fiz isso? Mas para que eu fiz isso? Tem gente que fala isso, né? A melhor motivação é ter boleto para pagar. Né? Então, assim, é você pegar e fazer as coisas assim sem pensar. É bom ter um boleto para pagar, desde que tenha o objetivo. E esse boleto, eu dividi ele, porque a parcela que vai caber dentro do meu orçamento ali, ótimo, excelente. Né? Não tem por que não fazer. Né? Mas tem vários métodos, várias coisas a serem feitas dentro de finanças que você pode aplicar dentro da sua casa e que você pode começar a se perguntar quais são os seus comportamentos. Outra coisa legal também, veja se os seus filhos, eles copiam os seus comportamentos. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, amiga, eu não sei o que fazer, porque minha filha viu que lá no meu closet tem um monte de roupa, inclusive com etiqueta, que eu nunca usei. E aí ela veio me pedir uma roupa, e eu falei, não, porque você tem roupa demais. Mas a senhora também tem um monte de roupa, inclusive com um monte de etiqueta. Então, é justamente isso. Justamente isso. Então, assim, entre fazer uma festa dos sonhos que eu tinha de fazer para a Melissa de 1 ano e tal, e entre viajar, meu marido falou, o que você quer? Viajar ou fazer a festa? Nem eu pensei 2 vezes, eu quero viajar com a minha família. Porque eu acho que os momentos que eu fico com eles ali é gostoso, mágico, demais, né? É mágico, né? Tá criando boas memórias neles. E esse fortalecimento do laço familiar faz com que os nossos filhos, eles crescem, né? Eles têm um sentimento de serem mais fortes, né? Não é nem ter o sentimento. Eles ficam mais fortes, né? Emocionalmente. Né, para fazer autoconfiantes, para fazer suas escolhas, né? Eles vão saber negociar. Uma das técnicas, inclusive, que o Antônio Carlos ele colocou na live lá, foi a técnica de vendas, a técnica de vender. Brinca de vendinha com seu filho em casa. Você vai ensinar sobre dinheiro, sobre negociação, percepção. Né? Muitas vezes eu coloco o Vinícius para negociar com os meninos, que ele é mais duro na negociação, e fica pedindo desconto, e fica querendo pagar de outra forma, né? E tudo mais. E os meninos montam uma vendinha, eles põem o preço, escreve, né? O preço. Eu não sei nem se eu já publiquei esse vídeo da vendinha deles, mas eu vou procurar esse vídeo, mas eu acho que eu já citei lá no meu Instagram, brincando de vendinha. Né? Então, é uma forma. Claro. Então, percebe que você não precisou comprar nenhum jogo mirabolante, você não precisou estudar técnica de matemática, como é que eu vou ensinar? Não. Né? É justamente o dar, receber, a troca, o pensar, o raciocinar. Né? Então você é totalmente contra as telas? Não sou totalmente contra. Eu acho que a criança tem que ter esse contato, porque, afinal de contas, nós estamos numa era tecnológica, mas com limites. Que não seja o amigo do quarto do seu filho um celular, que não seja a babá, né? A babá um tablet, né? Porque a criança barulha mesmo, gente. Tem vezes que a gente quer dormir, bola na parede, tudo. Então, aí nesse ponto eu concordo, deixa a criança ser criança. Com certeza. E tem que curtir, passa tão rápido, né, Vanessa? Muito rápido. Agora eu quero que você dê um spoiler pra gente. Eu sei que esse projeto aí tá quase saindo do forno. Vocês podem seguir ela no Instagram, viu, gente? Que todos os dias tem lá dicas, lives, rotina, tem muita rotina. Né? Ela, como líder lá da loja dela, é incrível também. E eu quero saber sobre esse projeto novo que está saindo, que é o No Radar da Mamãe? No Radar da Mamãe. Conta pra gente. Então, No Radar da Mamãe é um canal no YouTube onde nós vamos trazer justamente isso. Vivências, técnicas, práticas, de forma muito simples para que vocês possam aplicar aí em casa. Porque quando fala de finanças, de dinheiro, automaticamente a nossa mente, ela mente. E ela traz para a gente automaticamente uma resposta. Não precisa, é muito difícil. Para que mexer com isso? E é chato mesmo, gente. Quando você olha a primeira vez para uma planilha, dá um desespero, porque é tanta preguiça, né? Inclusive, a minha mentora mandou 3 planilhas ali para mim, eu ainda não tive tempo de preencher, mas está lá. Então, é necessário, né? Então, o Radar da Mamãe vai vir para isso, para que nós possamos ter convidados que possam também passar dicas, né, para crianças, para as mamães, porque cada vez mais, Maíra, eu quero que as mulheres entendam que elas são capazes, sim, mesmo sendo mães, trabalhando fora de casa, empresária, né, com a quantidade de filhos que for, cada vez mais nós estamos nos conectando com mulheres
que têm esse mesmo perfil e dão conta. E a sociedade colocar, porque mulher... Não, gente, nós damos conta sim. É só nós organizarmos os nossos objetivos, alinhar os nossos propósitos, que aí você vai dar conta sim. Tudo flui, né, Vanessa? E aí é isso, justamente isso. Vai fluindo de forma tão natural que as coisas dentro de casa, básica, você vai ensinando de forma muito natural. E aí seus filhos automaticamente vão aprendendo de forma bem natural, né? Bem natural. Então, não é só prepará-los para quando eles estiverem ao nosso lado ou embaixo do nosso teto. É prepará-los para quando eles estiverem fora da nossa casa, fazendo as suas escolhas lá fora. Que nós não estivermos mais perto deles. Pois é. Tá vendo, gente? Que assunto maravilhoso que eu trouxe. E é um assunto muito extenso, né, Vanessa? Muito extenso. Aqui a gente falou um pouquinho de... Na verdade, para criança, você segmenta bastante para a educação financeira infantil, mas também fala de adultos, investimentos, tudo lá nas suas redes sociais, né? Isso. Então, vocês podem seguir lá, @Vanessa Andrade. Mas antes, eu quero conhecer mais um pouquinho da Vanessa. Então, nós vamos finalizar aqui com o nosso bate-bola, viu? Fiquei muito feliz com a sua presença. Eu quero que você volte. Agora, já que eu fiquei sabendo do spoiler do livro, eu já quero que você volte para contar sobre o livro, tá? A gente vai combinar. Então, vamos lá. Um filme. O Livro de Eli. Ai, maravilhoso. Esse filme é perfeito. Uma cor. Rosa. Um lugar. Minha casa. Eu aprendi que o meu lar é o melhor lugar do mundo. Seu aconchego, meu né? Aconchego. Uma banda. Tem uma banda que eu gosto muito, Preto no Branco. Não conheço. Não conhece? Não conheço. Chama Preto no Branco. Ela é da linha gospel, né? Ah, que gracinha. Nada ao seu redor. Tudo se faz o seu redor. Um cantor. Gustavo Lima. Vamos sertanejo? Né? Também, menina. Nossa, ele... Você viu Clarice Pomondes? Eu tava gostando. E tanto que lutou, né? Não tem jeito, ele é fenômeno. Um ídolo. Jesus. Uma inspiração. Meus filhos e minha mãe. Sua mãe. Minha mãe. A sua mãe é baiana ou ela é mineira? É mineira. Você é filha dos mineiro e baiano? Mineiro e baiano. Ah, por isso desse que nordestino, assim, né? Eu sou filha de nordestina também. É bom que tem um tchan, né, amiga? Um sonho. Me tornar referência na educação financeira para mães e crianças. Já é, né? Já vai alcançar outras mamães também, né, amiga? Outras mamães. Isso. Uma frase. Criança faz o que gosta. Adulto faz o que é preciso. Forte, viu? Uma comida. Lasanha. Amo lasanha. Ai, delícia. Eu tô até vontade de agora. E uma palavra que te defina. Determinada. Determinada, focada, é isso aí. Determinada. Vanessa, obrigada por ter vindo, obrigada, valeu a pena esperar. Eu tenho certeza que esse assunto dá para a gente aprofundar bastante, então eu espero você mais vezes aqui. E acompanhe as redes sociais da Vanessa, que é maravilhosa, ela mostra lá o dia a dia dela, a Mel, que é a pituchinha dela, muito fofa. E eu quero que você deixe um convite para o pessoal conhecer tanto o seu Instagram quanto a Vanorte e a Memel que está vindo aí, né? Então vamos aproveitar aqui a oportunidade. Aproveitar a oportunidade. Pessoal, quero convidar vocês a conhecer, né, a Vanorte. Nós temos a loja matriz em frente à Igreja Santo Expedito, aqui em Montes Claros, e lá no trevo da Antiga Real. A Memel Kids, provavelmente nós vamos vir inaugurar aí dia 5 de outubro, estamos aí correndo contra o tempo, né? E me sigam nas redes sociais, mostro lá um pouquinho do meu dia a dia. Tem hora que nem dá para mostrar todo dia, porque já começa às 5 da manhã na academia, depois vem uma série de coisas, né, que não dá tempo nem pegar no celular, mas eu tento mostrar de forma para levar para vocês que é possível sim, você ter uma rotina, mesmo que seja, que você tenha que cumprir ali seus compromissos, mas que dê para educar seus filhos dentro de casa de forma bem tranquila e leve. É um desafio a maternidade, sei que é assim, não é fácil, né? Tenho certeza que, assim como eu, você já chorou algumas vezes, a maternidade traz um desespero às vezes, mas nós vamos colocando aí tudo no eixo e pedindo Deus força para que a gente possa conseguir alcançar os nossos objetivos. Amém. Né? E o bom é que você está à disposição para poder ajudar essas mulheres, né? A gente pode socorrer, então, essa mulher que inspira tantas pessoas. Gente, muito obrigada a vocês que acompanharam esse episódio. Tenho certeza que foi enriquecedor para vocês. Vanessa vai voltar aqui mais vezes, trazendo mais esses assuntos. E vocês podem seguir ela nas redes sociais e acompanhar também o nosso Instagram, dar sugestões, tornar nossos parceiros. Estaremos aqui e também no canal da Busque TV. Aguardo vocês no próximo episódio e tchau, tchau. Foi? Obrigada, amiga. Menina, esse assunto dá vontade de